De tempos em tempos surge um novo app que conquista o coração de milhões de usuários e deixa os artistas com a sensação de que fudeu, com um pouco de medo. Medo de perder o emprego ou melhor, de perder a utilidade porque uma máquina já está desenvolvendo sua função. É o caso da nova trend de avatares do app Lensa. Você tá amando esse app ou você tá odiando isso tudo? Responda com um emoji aqui nos comentários e fique aqui até o final porque hoje o assunto é polêmico. Fala ilustre, tudo bem? Eu sou Francis de Cristo do canal Evolução Diária, um local para artistas que independentemente da ascensão tecnológica seguem firme e forte na missão de viver da sua arte, viver da caricatura, independente do nível atual de desenho. É verdade que historicamente algumas profissões acabaram sendo extintas por causa da tecnologia. Isso já é um bom motivo para que a comunidade de artistas acenda um alerta vermelho quando surge um app de desenho que vira trend, ou seja, que boa parte da população acaba aderindo. Mas antes da gente prosseguir, me responda uma coisa. Quando criaram o macarrão instantâneo, os cozinheiros perderam seus empregos? Eu fiz algumas perguntas no meu perfil do Instagram, aliás, segue aqui se você não está seguindo, e na hora que eu perguntei se os artistas estariam ameaçados pela inteligência artificial, as opiniões ficaram bem divididas. Alguns acreditam que é só mais uma trend, uma onda momentânea que nem será mais comentada dentro de alguns dias. Outros realmente temem e acreditam que os ilustradores serão dispensados. Antes de falar a minha opinião, acho importante explicar o que é esse app Lensa e como ele funciona. Para começar, o app não começou de agora. Essencialmente ele é um aplicativo de edição de imagens como muitos outros que a gente já conhece. Existe a versão gratuita que te limita a editar 3 fotos por dia e a edição paga onde o céu é o limite. Até onde eu sei, recentemente eles lançaram essa função do Magic Avatars. Consiste em você carregar suas fotos e a inteligência artificial vai gerar as imagens. Assim que você entra na opção Magic Avatar, abre uma tela alertando que é uma inteligência artificial e que por isso podem surgir algumas coisas estranhas nas imagens, tipo 3 braços, dedos completamente disfórmicos, olhos tortos e por aí vai. Eu, sinceramente, achei muito bom esse aviso porque, cara, sinceridade em primeiro lugar. Em seguida, você é direcionado para algumas informações que são importantes para que o resultado fique o melhor possível. Em resumo, ele pede para que seja sempre foto de uma mesma pessoa sem aparecer mais ninguém e que tenha variedade de expressão e de ângulo diferente, pois assim o sistema vai conseguir ler a sua imagem com mais precisão para poder criar depois. Interessante que eu instruo meus alunos de caricatura a fazerem o mesmo com seus clientes, pegar várias fotos com ângulos diferentes para poder compreender a pessoa e conseguir captar a essência dela. Nesse aviso também é alertado para que não tenha nudes nem fotos de crianças. Em seguida você envia de 10 a 20 fotos dentro desses quesitos, define o seu gênero dentro de masculino, feminino ou outro e só então você é apresentado ao valor. Para mim chegou o valor de R$ 22,90 gerando 50 avatares. Vale dizer que outros vídeos que eu assisti no YouTube sobre o Lensa, as pessoas falaram que apesar de ser caro, vem 50 imagens, então acaba compensando e que se você for contratar um ilustrador, você iria pagar muito mais caro por uma única imagem. E aí eu digo, que pensamentinho de merda, pensamento raso. Quero ver se pegar o vídeo desses produtores de conteúdo, coloca eles aleatoriamente num programa de edição, solta o vídeo e diz pra eles se isso é um vídeo bem editado, se é arte. Feito o pagamento, vai haver o processamento para obter as imagens. E no meu caso demorou 19 minutos, pelo menos foi avisado ali pelo app. As fotos então são enviadas para a empresa Prisma Labs e os avatares são gerados nos computadores deles. Há um aviso que diz que todas as fotos serão apagadas dos servidores deles em 24 horas. Será? Foram geradas 10 estilos diferentes, tendo 5 imagens com cada uma delas. Algumas artes ficaram muito boas, eu confesso. Artes que eu colocaria fácil no meu perfil para ficar me exibindo, mas algumas ali deram ruim. Eu também salvei alguns exemplos de pessoas que usaram e uma grande maioria das pessoas acabou gostando, as artes ficaram maneiras até, mas acredito que nem todas elas funcionaram muito bem. Por ser uma inteligência artificial, eu creio que essas falhas vão sendo corrigidas com o tempo e os resultados vão ficando cada vez melhores. Até porque antigamente você via algumas coisas que eram geradas por inteligência artificial e ficaram muito ruins, diferente desse app Lensa com essas imagens que a galera tá surtando, né? Marcos Castro e o Gaveta até brincaram com alguns resultados bizarros que eles tiveram. Mas o que ninguém mostra são as versões que não deram certo. Olha essa minha. A cara derreteu no espaço sideral. Ou algo ainda pior, o cabelo derreteu. Aliás, eu não entendi porque a IA me botou careca se eu não sou mais calvo, tá? Nessa aqui eu tô só uma pessoa triste esperando minha vez ser chamado no Detran.
Mas aí você me pergunta, se as pessoas já conseguem uma arte, aliás, 50 artes por R$ 22,90 com uma qualidade aceitável, por que elas precisam de um ilustrador? Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas uma resposta que eu tive nos stories resume muito bem o que eu sinto. Não, ninguém quer pendurar uma ilustra feita por um app na parede. As pessoas se identificam com pessoas. Muitos ilustres me responderam algo semelhante a isso, o que também levanta uma necessidade de informar e explicar para o grande público sobre as diferenças de usar um app e de contratar um artista. Você consegue ter isso claro? Na verdade, você já parou para pensar sobre isso? Muito se fala na sensibilidade do artista, aquele olhar humano que nos diferencia das máquinas, mas será que é só isso? A máquina, ela está evoluindo, ela está crescendo, está se solidificando nessas novas linguagens, no uso da inteligência artificial para criar imagens, para criar textos, para criar vídeos. Então, nessa parte visual, ela sim vai se aperfeiçoando e vai cada vez mais gerando um resultado que seja esteticamente bonito. Porém, quando um artista é chamado, quando um artista é convidado a fazer uma arte para alguém, existe muito mais do que simplesmente a parte visual ali envolvida. Existe uma escuta, existe uma fala, existe uma relação de pessoa para pessoa, né? Mesmo que seja através dos computadores ali, das pessoas se comunicando de forma online, mas existe essa relação pessoa com pessoa. E isso, sinceramente, isso não vai ser substituído. Eu creio nisso, mesmo que as inteligências artificiais evoluam a ponto de ser estilo o filme Her, né, onde a pessoa realmente consegue travar uma conversa ali fluida com uma inteligência artificial, ainda não vai substituir a pessoa, a outra pessoa que vai estar ali interagindo com você, sendo ela e você sendo você, e fazendo uma relação a partir desses dois pontos. O artista, quando ele é chamado para fazer uma arte, ele vai trazer a sua bagagem, ele vai trazer o seu conhecimento e principalmente a sua visão de mundo para dentro daquela arte. Isso a máquina também não traz. Ela pode trazer várias referências, várias informações interessantes que vão sim agregar para a arte, mas não vai trazer aquela sensibilidade que o artista vai trazer, aquele conceito que o artista pode gerar a partir da ideia que ele trocou com o cliente, com uma empresa que contratou ele. Outra coisa muito legal de pensar é que essa inteligência artificial, ela junta referências de vários estilos de arte, vários tipos de pintura, de técnicas diferentes. E adivinha de onde que ela tira essas referências? De nós, artistas. Isso é muito legal, pensar que sim, existe um olhar para isso atualmente. Esse app, ele trouxe os retratos, né, feitos em ilustração à tona, mas quem gerou essas ideias, quem gerou as principais referências para esses aplicativos foram nós, os ilustradores, os artistas. Então isso é bem legal para a gente pensar em como as pessoas recebem a nossa arte, gostam daquilo que elas estão vendo, mas talvez falta aquela pecinha pra gente conseguir colocar nossa arte na frente das pessoas que se interessam pela arte, né? Esse app, ele facilita, tá ali no celular da pessoa, a pessoa dá alguns cliques, ela já entra, já coloca as fotos dela e já vai ter o resultado dela. Aí cabe a nós, artistas, pensarmos como que a gente vai encaixar a nossa comunicação para que ela seja mais expansiva, para que ela alcance as pessoas e que elas vejam o que a gente é capaz de fazer. Porque uma coisa que é muito clara, que ficou muito claro com esse app, é que as pessoas sim gostam de arte, as pessoas querem se ver retratadas em uma forma artística, seja ela retrato, seja ela uma pintura, seja ela uma caricatura, seja ela um cartoon. As pessoas gostam disso. E aí, cadê a gente colocando a nossa arte na frente dessas pessoas? Deixa eu perguntar pra você, como que você usa a sua rede social para divulgar o seu trabalho? Você investe nela também? Você patrocina posts para que elas alcancem as pessoas? Você estuda o seu público-alvo, as pessoas que se interessam pelo assunto que você desenha? Se você desenha coisas relacionadas ao mundo do RPG, você anuncia para as pessoas que gostam de RPG? A gente tem muita lição de casa para fazer.
Eu te convido a pensar também por que isso viralizou, porque tantas pessoas aderiram, porque tantas pessoas estão postando as suas imagens criadas por um app. Querendo você ou não, aceitando você ou não, nós somos animais e nós sofremos a influência de uma coisa chamada efeito de manada, que simplesmente significa você ver uma coisa onde todo mundo está fazendo aquilo e você de alguma forma quer se sentir parte daquilo. E isso não é uma questão de falta de opinião, não. Isso é uma questão de instinto. Muitas vezes a gente toma essas decisões por medo ou por amor, mas geralmente é por medo. Geralmente é o medo de ficar de fora de alguma coisa, de sofrer as consequências de tomar uma decisão que a maioria das pessoas não estão tomando. Vou dar um exemplo muito interessante que eu vi num vídeo recentemente. Pessoas estavam num barzinho na beira da rua, assim, né? Um barzinho que fica ali na calçada, assim, as mesas na calçada, de noite, e acho que foi no Espírito Santo. E aí passaram algumas pessoas correndo. Uma das pessoas que estavam na mesa do bar levantou e saiu correndo também. E aí outras pessoas foram levantando e acabou que todo mundo saiu daquelas mesas com medo de ser um arrastão. E na verdade eram pessoas praticando crossfit, fazendo uma corridinha ali. Mas o que acontece? Efeito de manada. As pessoas fugiram, as pessoas entraram em pânico porque elas não queriam ser prejudicadas de ser a única a não tomar aquela decisão. O app Lensa acabou gerando um pouco disso na questão da trend. As trends meio que fazem isso, né? As pessoas acabam participando para se sentir parte de algo que quer se ver naquele movimento também, né? Não é à toa que muitas pessoas vão na hora de pagar, olha assim, putz, será que eu vou pagar? Será que eu vou pagar para ver essas imagens e tal? Mas aí abre de novo o feed ali, vê mais algumas pessoas, vê alguém que gosta, vê uma celebridade que segue assim, que fez a app, fez a trend também e fala, putz, tá, não, eu vou fazer também. Então é uma coisa de se sentir parte de algo. E aí, mais uma vez, eu jogo para vocês o questionamento. Como que eu posso gerar de alguma forma, dentro do meu universo, dentro do meu do nicho de mercado que eu atuo, esse efeito de manada? Será que se eu começar a postar as artes dos meus clientes de alguma forma que seja interessante, que seja criativa, as pessoas vão querer fazer parte daquilo também? Será que se eu criar algum tipo de jogo, algum tipo de relação entre os meus clientes, será que eles vão querer participar também? Eu não tenho resposta para isso, mas eu acho legal a gente pensar sobre isso. Como que a gente pode usar esse efeito de manada que existe, é inerente do humano, para os nossos trabalhos, para as nossas artes, para as nossas divulgações. Você tá gostando desse vídeo? Deixa uma joinha bonita, hein? Isso ajuda bastante o crescimento do meu canal. E enquanto eu como uma bananinha aqui, dá uma olhada no que este ilustríssimo aqui falou sobre o app Lensa e toda essa parada aí de inteligência artificial. Eu vejo muita gente, né, Francis, falando pra mim assim, putz, com esses avanços de tecnologia aí de inteligência artificial para a produção de imagens, não sei se eu quero mais aprender a desenhar, né? É interessante porque quando eu fui ver, eu já tava desenhando. Quando eu fui reparar porque eu tava fazendo, já fazia 5, 10 anos, né, que eu tava ali brincando. Porque era sobre brincar, era sobre o prazer da coisa. Hoje muita gente começa a aprender a desenhar em vistas de trabalhar com isso, né? Eu nem tinha como almejar porque eu nem sabia que dava. Né? Como é que eu vou sonhar com um bagulho que eu nem acho que é possível? E eu fico pensando assim, essas pessoas que fizeram esses avatares por R$30, na ausência do hype, eles teriam comprado com outros artistas em algum momento? Se eles não teriam comprado, a gente perdeu um cliente? Ou não, né? Porque eu fico pensando às vezes que, por exemplo, quem vai usar uma inteligência artificial para fazer uma imagem sobre a sessão de RPG dele, ele já não ia contratar um artista para fazer, só que agora ele tem como pelo menos visualizar, mesmo que o personagem dele tenha um olho para cada lado e 8 dedos em cada mão, ele pelo menos consegue visualizar de alguma maneira aqueles bonecos da história dele, né? Só que isso lida também com outras coisas, pô. De quem que é o direito autoral da imagem produzida artificialmente? É do cara que escreveu o prompt? É da coleção de imagens de referência que foram usadas para treinar aquela máquina? É de quem programou e escreveu o código que faz funcionar aquele treco? É difícil prever o impacto das coisas, né? E que qualquer certeza nesse sentido é uma aposta, é uma forma de apostar, né? Apostar que vai ficar tudo bem é uma aposta, apostar que vai ser catastrófico é uma aposta. É muito doido pensar que a gente, como artista, como pessoa, como indivíduo, é a ponta desse processo. No final das contas, é a gente quem consome, é a gente que faz tudo acontecer. A gente também é quem trabalha, é também quem faz tudo acontecer.
Mas a gente é a parte, curiosamente, a mais fragilizada, né? A que tá mais disposta a perder o emprego, a perder uma oportunidade, a fazer essas coisas. E a relação da tecnologia junto com esse treco não tem um histórico muito favorável, né? De pensar no emprego das pessoas. E aí o ponto que tá chacoalhando muita gente, acho que é essa ideia de que a inteligência artificial conseguiria reproduzir esse processo e tirar a gente da jogada, né? E aí a empresa, sei lá, teria um técnico de inteligência artificial. Porém, o desenvolvimento de atividades artísticas vai ser necessário independente do mercado e da forma como for, né? Independente do tipo do produto, do esquema como ele for, as habilidades artísticas, sejam elas de direção de arte ou de criatividade em geral, seja a execução de pinturas e desenhos e designs e tudo mais, ainda são necessárias, né? Ao mesmo tempo que tudo isso já é extremamente impressionante, a gente não teve no dia seguinte, né, a grande derrocada das empresas demitindo todo mundo. As empresas demitem todo mundo apesar da inteligência artificial existir ou não, né? Mirar na inteligência artificial como o grande problema dos artistas, eu também sinto que é esquisito, é apontar para o sintoma, né? E culpar ele pela doença. Francis, essa maçaroca de ideias é um pouco do que tá na minha cabeça aí. Espero que alguma coisa tenha te ajudado aí na hora de você escrever o seu roteiro, fazer o seu vídeo, beleza? Um grande abraço. Eu acho muito interessante quando acontecem esses movimentos que envolvem o nosso mercado, que sacodem tanto assim enfim, as redes sociais, as opiniões, as pessoas, e como isso traz atenção para nossa área. As pessoas estão falando e postando e mostrando coisas sobre ilustração, sobre caricatura, sobre retratos. A bola tá pingando na nossa frente, embaixo da cara do gol, sem goleiro, cara, é só a gente chutar. Só que a gente precisa entender sobre exatamente o que a gente tem que fazer quando essas situações acontecem. Por exemplo, é muito raro a gente encontrar pessoas que se dispõem a reclamar de algum artista, de algum ilustrador que fez algum trabalho para ela, assim, na torta direito, colocando um monte de poréns nas artes de um artista, de alguém, porque geralmente isso é resolvido com o próprio artista, né? Salvo algumas exceções, é claro, mas geralmente essas refações o artista faz, né? Essas adaptações o artista faz. Agora um app não faz isso. E isso é interessante por quê? Porque a gente pode também trazer essas decepções dos usuários do app para fortalecer o nosso trabalho, que é individual, que é personalizado, que é único. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. A reclamação dela foi que o app acabou emagrecendo ela, acabou trocando as cores dos olhos dela e até clareando a pele dela sem que ela quisesse que isso fosse feito. Ainda tem as pessoas que acabam não se identificando com a imagem que é criada ali. E como as pessoas estão falando muito, mostrando muito, essa trend realmente pegou muitos artistas, inclusive celebridades, que acabam expandindo isso para um grande público. Essa é a tua chance de mostrar o seu trabalho, de mostrar que você tem um diferencial, que você tem um estilo próprio, que você tem um olhar diferente para cada situação. É a velha história de fazer do limão uma limonada, né? Eu acredito que você já deve ter visto vários exemplos, eu vou colocar mais alguns aqui na tela, mas eu quero que você se atente para um ponto específico. Muitas dessas artes já têm uma característica própria. Você bate o olho e você já entende que ela foi feita por esse app. Antigamente, em alguns outros apps que viralizaram, assim, que faziam caricatura das pessoas, tinha um estilo muito impregnado, muito fechado ali. Então, as pessoas começaram a postar as artes naqueles apps e logo aquilo saturou. Esse novo app, ele tem algumas diferenciações, eles pegam estilos de arte diferentes, mas quando você vê em grande quantidade, como a gente tem visto nas redes sociais, logo você já percebe que foi feito pelo app. Ele tem algumas características, ele tem uma linguagem ali que você já identifica que foi feito por aquele app. E escreva o que eu vou dizer, daqui a pouco tempo essas imagens já estarão extremamente saturadas, porque é aquela coisa de uma onda rápida e forte que veio, que impactou de uma forma muito forte num exato momento, e daqui a pouco essa coisa já vai ficar saturada, já vai as pessoas vão olhar e vão rejeitar aquilo de uma forma bastante forte, assim. Então isso é interessante também pra gente pensar, principalmente as pessoas que estão com medo de ser substituído por uma máquina, por uma inteligência artificial, de que essas imagens elas vão ficar
passadas, elas vão ficar datadas em algum momento. Diferente do artista que está constantemente se renovando. Isso não quer dizer que as inteligências artificiais também não vão sendo atualizadas e remodeladas, mas assim, ó, geralmente quando isso pega de uma forma muito forte, uma trend como foi essa aí, pode ter certeza que daqui a algum tempo as pessoas vão postar e vão falar, nossa, fez de novo com aquele app, né? Vão ficar enjoadas de ver aquele mesmo tipo de arte, aquele mesmo tipo de acabamento que esse app está entregando. Isso me fez lembrar de uma coisa que o ilustrador Victor Belling falou nesses dias aí. Esses apps de inteligência artificial, não só esses que criam avatares, como é o caso do Lensa, mas aqueles que também criam ilustrações a partir de algumas definições, algumas palavras que você coloca e você escreve lá, sei lá, um macaco lendo o jornal no telhado de um templo. A imagem vai ser gerada, às vezes vão ser geradas várias imagens para você escolher. Então, esses aplicativos que criam imagens através da inteligência artificial, eles acabam não tendo aquela essência do artista e por isso é tão importante que o ilustrador, que o caricaturista, que o desenhista também desenvolva o seu próprio estilo, a sua própria linguagem, porque esse também é um diferencial, é você ter uma linguagem tão rica, tão própria na verdade, né? Não precisa ser rebuscada, mas tem que ser essencial, tem que ter uma essência ali sua e as pessoas vão se cativar por aquela essência, né? Eu tenho um estilo de fazer caricatura que é diferente do estilo do Fernandes, que é diferente do estilo do Dálcio. Porém, as pessoas às vezes vão gostar mais de um estilo do que o outro e vão procurar aquele artista por conta daquele estilo que ele tem. Então é muito importante que cada vez mais você vá em busca do seu estilo. Só cuidado para não entrar numa noia, tá? Você não precisa fazer disso um sacrifício, uma coisa, eu preciso definir meu estilo, eu nunca tenho meu estilo definido. Toma cuidado, o estilo se define pelo processo, é o processo, as pesquisas que você faz, as influências que você acaba tomando para si e o seu trabalho no dia a dia, né? As suas artes, elas vão se modelando. O importante é você ficar atento a isso. Coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Coisas que você não gosta, você descarta. Coisas que você gosta, você vai aprimorando e aquilo vai virando, com o passar do tempo, o seu próprio estilo. Evolução. Ok. E se esses apps realmente vingam de alguma forma e acabam, de certa forma, substituindo o artista? Por que continuar ilustrando? É interessante como esses questionamentos acabam mexendo bastante com o ilustrador, com o artista. Eu até fiz essa pergunta nos stories e sinceramente recebi muitas respostas. Alguns não sabendo muito bem explicar o porquê, outros respondendo com alguma outra pergunta do tipo, cara, essa é uma boa pergunta. Mas uma delas me chamou muita atenção, uma resposta do Públio Nunes. Ele falou, porque ilustrar não é sobre o que os outros fazem, mas sobre o que eu amo fazer. E, assim, eu sinto isso de forma muito real, muito verdadeira dentro de mim também. Não é um app que vai me fazer desistir, não é uma onda que vai me fazer parar de desenhar, não é nem a crise financeira que vai me fazer parar de desenhar, né? Isso é inerente do artista. O artista precisa da arte, ela é vital para o artista, assim como comer, assim como tomar banho, assim como ir no banheiro. A arte é vital para o artista, é a sua expressão, é a sua forma de ver, encarar o mundo e responder para o mundo as coisas que estão dentro, que estão mexendo aqui dentro. Não importa o caminho que a gente vai tomar com as tecnologias, com as inteligências artificiais, eu, como artista, nunca vou parar de produzir a minha arte. Inclusive eu falei sobre isso nos meus stories, falando que a arte é a minha essência, ela faz parte de quem eu sou, né? Eu não sou quem eu sou sem a minha arte. Eu não falo só na caricatura, só no desenho, também na música, na escrita, na minha forma de enxergar o mundo. E aí o Márcio Pandolfo me mandou uma resposta que eu achei muito interessante e que eu quero colocar aqui para vocês também. Abre aspas. Concordo com essa ideia. Veja a pandemia, a arte salvou muitas vidas de enlouquecer, seja desenhando, fazendo música, escrevendo, fotografando. Esse é o poder da arte, de salvar almas.
Então, para você que está com a alma aflita com esses avanços tecnológicos, achando que você vai perder espaço, achando que as pessoas não dão bola para o que você faz, sentindo-se desvalorizado por ver tantas pessoas pagando para um app fazer o que você faz por um preço muito irrisório, né, perto do que o seu trabalho merece, então acalme a sua alma, ok? Procure as melhores formas de você dar a volta por cima nesse sentido, de você entender quem é o seu público-alvo, realmente a pessoa que vai se interessar e vai pagar pela sua arte. Entenda como você deve fazer a sua própria comunicação, como que você deve se divulgar, como você deve se postar, né? se projetar dentro das redes sociais ou fora das redes sociais também, porque sim, tem um mundo lá fora que está carente de artistas que estão dispostos a tomar a frente, a mostrar o seu trabalho, a conquistar os espaços, a fazer caricaturas em restaurantes, empresas como o salão de beleza, barbearias, nas escolas, nos shoppings, nos locais públicos, nas praças, nos parques. Tem muitos lugares que estão sim carentes de artistas. E você? O que você está fazendo para conquistar esses espaços? Evolução. E é claro que eu quero muito ver a sua opinião sobre o aplicativo Lensa, sobre a inteligência artificial e sobre o que você acha que vai acontecer no futuro com o nosso mercado. A gente teria muitos pontos ainda a serem abordados sobre esse tema, mas eu vou encerrando o vídeo por aqui. Quem sabe a gente possa ter um outro momento para discutir essas ideias, às vezes em live, às vezes nos próprios posts ali do Instagram, tá? Me acompanhe, me siga no Instagram, @evolução diária. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Eu sou Francis de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau.